Bom, nós estamos agora chegando à sequência aqui da nossa programação. Nós vamos falar de economia. Lembro para você que o tema economia faz parte de um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, dos ODS. Nós vamos falar do ODS 8, então vamos falar de economia, vamos falar de crescimento econômico, vamos falar de emprego pleno, produção, trabalho decente, enfim, tudo que está ligado à economia e excepcionalmente, assim, e hoje o tema é um fato que vem chamando a atenção dos economistas, dos planejadores econômicos, né, da equipe econômica do governo federal, que são os desbancarizados. A palavra é meio estranha mesmo e basicamente significa aquelas pessoas que não utilizavam banco. E para entender sobre os efeitos, eles representam 45 milhões de pessoas no Brasil e que geram mais ou menos 800 bilhões de reais por ano. Eu disse bilhões de reais por ano. Esse grupo de brasileiros, aí de 45 milhões de brasileiros que não tinham acesso a banco. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos o economista, administrador, mestre em economia, o nosso parceiro Luiz Ongarato e também a Jordana Ágata, nossa jornalista aqui do Sistema Sagres. Primeiro, Luiz, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos que nos ouvem, boa tarde Vinícius, boa tarde Jordana, é um prazer estar aqui para falar desse temazinho que não é comum, né? Não é, assim, é bem diferente. E sabe que uma coisa que me chama a atenção, que eu fiquei pensando assim, nossa, tem tanta gente assim que não tem banco, parece uma coisa tão normal para quem tem, mas ainda tem muita gente estava fora desse mercado, né? Então daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E Jordana Ágata, a dona do girassol mais famoso da TV brasileira, do rádio, mesmo que as pessoas não vejam o girassol, eles sabem que existe. Então, seja muito bem-vinda. Exatamente, Tôndolo. Quem nunca viu o girassol, pelo menos já sabe que ele existe, né, gente? Ótima tarde para todos que estão nos acompanhando aqui no Tom Maior. Seja bem-vindo, Luiz. É sempre um prazer falar com você. E sobre esse assunto, né, que já deu um nó na minha cabeça na hora que eu vi esse dado, 45 milhões de pessoas que não têm conta bancária e que movimentam 800 bilhões de reais. Luiz, como que isso é possível? Porque, para mim, só tinha jeito de movimentar dinheiro com a conta bancária. Como que isso é possível? Bom, Jordana, esses 45 milhões de brasileiros que não possuem conta bancária realmente é um número, para a gente que não está acostumado a falar desse assunto, é um número surpreendente. Mas ele segue mais ou menos a média mundial, né, nos países com o nosso perfil econômico. Por que se movimenta tanto, né? Tanto são 800 bilhões, como o Vinícius comentou inicialmente. São aquelas pessoas que somente transacionam, né, com dinheiro, ou que guardam no cofrinho, no porquinho, em casa, debaixo do colchão. Enfim, são aquelas pessoas que não têm o hábito ou não têm o costume ou não têm acesso também, né? Por isso que é algo importante para a gente falar. Como a gente está nos grandes centros, praticamente, vamos colocar assim, impossível, é muito raro a gente encontrar pessoas que não possuem contas bancárias. Mas se a gente for falar do interior do Brasil, aí sim a realidade é diferente. Luiz, a gente tinha comentado aqui fora do ar que também é possível movimentar o dinheiro eletronicamente sem ter a conta bancária. Explica pra gente. Então, principalmente agora com o auxílio emergencial, que é um tema recorrente nas nossas últimas semanas, a gente viu esse número fica muito evidente, que as pessoas estavam buscando as agências da Caixa Econômica para poder fazer o saque, porque elas não tinham conta para transferir. Digamos assim, com esse vazio aí, né, de pessoas que não são atendidas pelos bancos, vamos dizer assim, por muitas questões, principalmente em termos de viabilidade, porque para o banco não interessa alguém que esporadicamente utiliza aquela conta, ele quer alguém que movimente. E abriu-se a possibilidade, com o advento da tecnologia, que são as carteiras virtuais. Então, é uma outra opção para quem não tem relacionamento com o banco, não tem cartão de crédito, não tem nenhuma conta bancária,
mas você consegue fazer um depósito numa conta virtual, vamos colocar assim, que pode ser através de um boleto, alguém transferir para você e você utilizar ali no aplicativo como se fosse uma carteira, não é uma conta virtual. Isso é um outro produto das startups financeiras, que são as fintechs, né? Aquelas empresas de tecnologia da área financeira. Mas é um outro produto que não é uma aplicação, não é uma poupança, não é uma conta, mas é como se eu transformasse aquele meu dinheiro de papel, o nosso vira-lata caramelo, né, de R$200, nosso lobo-guará, em R$200 virtuais. E Luiz, o que significa ter esse público sendo bancarizado? Ou seja, porque a gente viveu, a pandemia fez dois movimentos. O primeiro, da gente identificar e saber a cara, o perfil das pessoas que não trabalhavam, mas não eram CLT, né? Eles não eram desempregados, mas estavam trabalhando sem as leis da consolidação das leis trabalhistas. E agora esse mesmo público, ele é visto dentro de um espaço onde ele não tinha acesso a banco. O que isso vai impactar na economia? O que isso pode impactar na própria relação com o banco, de juros, de acesso, de facilidade, de empréstimos? O que isso vai facilitar para o dinheiro circular no Brasil? Ótima pergunta, Vinícius. Por quê? Quando a gente vai falar de pessoas que precisam ser bancarizadas, significa também o acesso a tudo que é de consumo e, digamos assim, outros meios que não tradicionais. Vamos imaginar assim, alguém que está no interior e precisa comprar um determinado produto para resolver algum problema. Se ela não tiver o acesso no comércio local, imagine em cidades muito pequenas que nem possuem agências, tá? Ela não vai ter acesso à compra pela internet. Ela vai ter que, às vezes, o quê? E emitir um boleto e pagar um boleto, enfim, não tem tem toda uma burocracia em relação a isso, ela não tem todo esse acesso. Com essa bancarização, a gente consegue permitir um acesso mais democrático. Eu também consigo expandir até o próprio comércio eletrônico para as regiões mais remotas do Brasil, que ele ainda, de certa forma, ele é muito concentrado nas capitais. E também eu consigo fazer com que, com essa bancarização, as pessoas passam a ter mais consciência do seu gasto, elas passam a ter mais interesse por educação financeira, por poupar, por, enfim, não estar sujeito aos efeitos da inflação. Então, eu tenho uma série de benefícios nessa bancarização. E dentro dessa sequência, e até dentro desse tema, quando eu falo de bancarização, eu estou colocando as pessoas a usar menos dinheiro de papel, usar mais, né, as trocas eletrônicas, as transferências eletrônicas, você vai usar um aplicativo, né, enfim. E aí eu comecei a pensar que se foi algo premeditado ou se foi um tiro no escuro que deu certo. Mas esse movimento, essa bancarização, vai impactar lá na Casa da Moeda de gastar menos para fabricar dinheiro. Eu até peguei uns dados aqui de 2018 da Casa da Moeda. Ela gastou 280 milhões de reais para produzir quase 1 bilhão de notas de papel e 272 milhões de reais para produzir moedas. Ou seja, nós gastamos mais ou menos 500 milhões por ano para fazer dinheiro. Isso vai impactar, às vezes, no momento em que a gente vê o governo, e você já destacou aqui, a gente vê as notícias de remanejar dinheiro de um lado para poder ir para o Renda Brasil, para poder ir para o Bolsa Família, ou qualquer um que faça, é o Casa Verde e Amarela, enfim. O governo hoje faz um desenho do orçamento para tentar reaproveitar o dinheiro, e isso passa a ser um movimento natural de diminuir o investimento na fabricação do dinheiro pelo fato da bancarização? A bancarização seria um efeito, vamos dizer assim, das empresas, né, dos bancos ou das fintechs,
quererem aproveitar, explorar esse mercado que ele não é explorado tradicionalmente pelos bancos. Então, o efeito colateral positivo para o governo e para a Casa da Moeda seria justamente essa economia. Por quê? Eu não precisaria tantos gastos para a moeda que circula e também para a moeda que fica parada nas casas. Se a gente for ver, provavelmente, né, lá do início do Plano Real até hoje, algumas pessoas devem ter até moedas hoje, né, que ficou esquecida embaixo de um colchão, dentro de um cofre. A gente está falando aí de 25 anos atrás. Né? E provavelmente, sim, as pessoas esqueceram dinheiro lá. A gente sempre tem essas histórias. Então, é importante, sim, que a gente tenha essas pessoas bancarizadas para que esse dinheiro esteja circulando na economia de uma forma digital, claro, e também que ele não fique parado e que as pessoas possam ter acesso ao consumo, enfim, a produtos mais baratos, a produtos mais tecnológicos. E, por efeito colateral, seria uma economia, sim, de dinheiro para o governo federal através da menor necessidade de emissão de notas e moedas. Você pode perguntar, Jordana? Luiz, perguntinha rápida, Tondo. Eu queria saber de você se você considera que esses meios digitais de pagamento, essas transferências eletrônicas, pagamento de boleto via celular, aplicativo, enfim, como o Tondo tinha citado no início da pergunta, se você considera que eles são importantes para a economia ou se, economicamente falando, seria melhor se a gente fosse na loteria para pagar a conta? Vamos colocar assim, quanto mais fácil, né, é o meio de pagamento, menores são os custos de transação. Então, vamos pensar assim, se eu vou para uma loteria pagar as minhas contas, eu vou pegar uma fila, eu tenho mais riscos, por exemplo, de levar o dinheiro e ser assaltado, né, por questão de segurança, eu tenho mais gastos de tempo, eu tenho gastos com transporte, deslocamento, enfim. Então, para a economia como um todo, é importante a gente reduzir o tempo gasto em atividades que não são produtivas. Tá? Tudo bem que tem gente que gosta de passear, ir lá pagar uma conta e tudo mais, mas não é o caso aqui. A gente colocar, tem 45 milhões de pessoas, né, não transacionando de maneira eletrônica, com certeza é dinheiro que deixa de estar movimentando a economia e dinheiro que deixa de estar aplicado. É importante isso, né? Quando a gente deixa o nosso dinheiro no banco, no investimento, enfim, ele é aplicado para ser destinado, por exemplo, para a construção civil, que é uma grande força motriz da economia brasileira. Luiz, a gente vai ter um outro tempo, a gente vai dedicar um outro dia para falar dos Pix, né? Essa nova ferramenta. Mas o quanto ela facilita e ela se torna, ou ela é razão, ou ela é consequência dessa bancarização? Também é interessante, a gente vai falar sobre isso quando fizer o lançamento oficial, mas já está se falando muito dos cadastros, então provavelmente alguns de nós já recebemos o aviso dos nossos bancos para se cadastrar no Pix. Com uma forma de transferência e de pagamento com menor custo ou custo zero e instantânea, inclusive em finais de semana, a gente também vai suprir essa necessidade de pessoas que não querem ter cartões de crédito. Elas não querem gerar dívida, por exemplo, né, para poder fazer o seu pagamento. E aí sim é uma facilidade que ela vai surgir justamente dessa modernização e até mesmo essa transformação de cultura do brasileiro, para ele ficar mais digital, mais informatizado. Então a gente não tem como dizer quem nasce primeiro do que o outro, mas sim é uma consequência. Acho que até nesse ponto de informatização a gente deu alguns saltos, principalmente nos últimos 1 ano e meio, 2 anos aí, tecnológicos. Então é interessante a gente ter mais uma ferramenta que vai facilitar essas transações. E isso é seguro? A gente pode ficar tranquilo em fazer essas transferências? Sim, as transferências vão ser seguras, principalmente porque é algo coordenado pelo Banco Central.
ele não é um produto exclusivo de um banco, ou de uma rede de bancos, ou de uma empresa, de uma fintech, alguma coisa assim. Ele é institucionalizado via Banco Central. Então, é como se ele fosse o nosso DOC, o nosso TED, um depósito, mas ele é feito ali de maneira eletrônica. E a vantagem que vai ser não somente em horários específicos de expediente bancário, ele vai ser 24 horas. Alguma pergunta, Jordana? Tá tranquilo? Então, Luiz, queria agradecer a participação aqui no nosso programa, os esclarecimentos e que, para os bancos, se eu fosse um banqueiro, eu diria, sejam bem-vindos 45 milhões de brasileiros, mas saibam utilizar, saibam usar e com cuidado, porque depois isso pode gerar muita dor de cabeça depois usando o banco, dinheiro, empréstimo, né? Vai achando que é tudo muito fácil. A dica é educação financeira mesmo. Valeu, muito obrigado, viu, Luiz? Obrigado, uma boa tarde a todos, foi um prazer aqui falar. E depois a gente fala também de educação financeira, que vai ser cada vez mais importante, né, nessa digitalização aí das transações. Com certeza, a educação financeira vai ser ainda mais necessário, né? Para a gente saber. Eu ouvi uma vez, Luiz, uma frase que é assim: o dinheiro precisa trabalhar para você. E a educação financeira nos ajuda a fazer o dinheiro trabalhar enquanto você pode estar descansando, dormindo, o dinheiro está lá trabalhando para você. Então, assim, o dinheiro é um bom funcionário. Tem que saber pela educação financeira. É verdade, com certeza. Então, uma boa tarde a todos, me despeço aqui, né, e um bom programa para todos. Valeu, Luiz. Valeu, Jordana. Até quinta-feira. Até quinta-feira, Tôndolo. Muito obrigada, Luiz. Até a próxima terça. Grande abraço a todos e uma ótima semana. A gente agradece o Luiz, a Jordana. O tema é pertinente, é importante tentar entender o que muda na economia com 45 milhões de pessoas tendo acesso aos bancos. O que parece para muita gente algo tão normal, natural, né? Já parece algo senso comum. A gente precisa enxergar e observar que existe sim. Enquanto a gente acha que, se a gente olha para o mundo só pela nossa perspectiva, a gente acha que é tudo normal. Então a gente faz esse exercício de olhar com outros olhares, né, de enxergar o mundo, observar o mundo com outras perspectivas, e a gente vê que ainda tem muita gente fora, sem acesso à informação, sem acesso a banco, sem acesso à educação de qualidade, enfim. Nós temos que fazer a nossa parte. Eu vou para o intervalo, na volta é o meu momento de passar o bastão na sequência aqui do nosso Tom Maior. E aí tem uma novidade para você, não saia daí.